paz. Eu sei que o controle é teu, meu Pai. Em paz verei cada montanha que cai. Eu não temerei, tu estás aqui. Meu medo cessa em ti. Eu não temerei, tu deixarás em paz meu coração. Eu não temerei. Em paz eu sei no que diz esperarei. Ao permanecer juntas, graça e fé vou ver. Eu não temerei, tu estás aqui. Meu medo cessa em ti. Eu não temerei, tu deixarás em paz meu coração. Eu não temerei. Não temerei. Certamente graça, amor, bondade me seguirão, me seguirão. 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 Amor me envolve aqui. Amor me envolve aqui. Mais uma vez é um prazer estar com os irmãos neste tempo de partilha, nesta sexta-feira, e nesta noite gostaria de partilhar convosco sobre Pentecostes, o paradoxo de Deus. E agora que recentemente celebramos o Pentecostes, gostaria de aproveitar este tempo, esta noite, para juntos podermos refletir ainda sobre esta temática. E como creio, muitos já estão a imaginar, exatamente, vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 4. E irei privilegiar a leitura na tradução Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Diz o verso 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A festa litúrgica do Pentecostes judaico era uma das principais festas e realizava-se 50 dias depois da festa da Páscoa. As instituições bíblicas, fossem elas religiosas ou instituições legais, também as celebrações festivas, todas elas possuem uma origem, bem como uma razão de ser. Pesquisadores denominam este fenómeno como etiologia, isto é, o estudo das causas, das razões, dos motivos. E particularmente dedicaremos alguns momentos para refletir sobre uma das celebrações mais comentadas, mas pouco estudadas pela Igreja Cristã, a festa judaica do Pentecostes e a transição da festa judaica e litúrgica do Pentecostes para o novo Pentecostes, que aconteceu em Atos capítulo 2. A origem da festa do Pentecostes. Primeiramente, o nome Pentecostes não é o nome original desta festa. Nem sequer a palavra Pentecostes pertence à língua hebraica na qual o Antigo Testamento foi escrito. O nome Pentecostes surgiu durante o período do domínio grego e os judeus falavam o idioma grego e passaram a chamar à festa original de Shavuot, ou semanas, Pentecostes, cujo significado é 50º dia. É o que significa Pentecostes. Há uma razão para isso, como dizíamos, a festa de Shavuot, ela ocorria exatamente 50 dias após a celebração da Páscoa. Primitivamente, Shavuot também não era o único nome para esta festa. A festa de Shavuot tinha 2 outros nomes. Popularmente, ela era conhecida também como Kassir, ou colheita, e Yom HaBikurim, que significa dia dos primeiros frutos ou primícias. Então, estes 4 nomes atribuídos a esta importante festa carregam em si mesmo a razão de ser. Desta forma, o nome Shavuot tem a sua razão de ser por se entender 7 semanas após a festa da Páscoa. O nome grego Pentecostes é porque a festa é celebrada 50 dias após a Páscoa. A denominação Kassir, ou colheita, é porque a festa acontecia anualmente durante a colheita da cevada e do trigo. E por fim, Yom HaBikurim, dia dos primeiros frutos ou primícias, porque uma das partes da festa constituía-se pela apresentação dos primeiros frutos e melhores frutos da colheita daquele ano. Provavelmente, o nome semanas foi o mais popular entre os escritores bíblicos, porém, colheita foi o nome, ou era o nome mais antigo, porque basicamente a festa tinha como tema a cega e os cereais, a ceifa e os cereais. Posteriormente, no judaísmo tradicional, a festa veio também a incorporar a comemoração da entrega da aliança, que aconteceu 50 dias após o êxodo do Egito. Não podemos negar que no Pentecostes cristão também estão presentes elementos do Pentecostes judaico, porque no novo Pentecostes, relatado em Atos capítulo 2, que começámos a ler os primeiros 4 versículos, tudo começa, ou tudo termina, melhor, com uma grande colheita de vidas, de almas. Também não nos podemos esquecer que a nova aliança de Deus já não é escrita como a velha em tábuas de pedra, mas no nosso coração. Finalmente, a alegria deveria ser a tónica da festa litúrgica do Pentecostes judaico. Mas eu quero vos dizer que extravasa no derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja. Não é apenas alegria. Este Pentecostes cristão, deixe-me usar esta expressão para contrastar
os dois. Ele é um derramamento de gozo, é um derramar de alegria de Deus no coração do crente. E quero hoje falar a partir da perspectiva dos paradoxos que se encontram neste texto. A palavra paradoxo vem do grego e significa parecer ou aparentar, e paradoxo não é uma contradição. Na contradição, uma coisa nega a outra. No paradoxo, há uma aparente contradição, não uma real contradição. Realmente não é uma contradição, é uma contratação. Jesus fez uso de paradoxos durante o seu ministério terreno. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 39, quando ele diz: quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. É nesse sentido que vou usar a palavra paradoxo para descrever o exemplo do Pentecostes. Primeiro, foi o fim do começo e o começo do fim. Joel capítulo 2, verso 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O derramamento do Espírito no dia de Pentecostes foi o início e o fim. Há aqui uma transição de um elemento da antiga aliança para o novo Pentecostes. O que era escrito em pedras agora é escrito no coração. E como dizia um pastor amigo das Assembleias de Deus do Brasil, o povo de Deus agora já não é uma questão de raça, ser judeu, mas uma questão de roça. É a colheita do Espírito que semeia a palavra no coração do homem e da mulher. Israel já não é o limite do arraial do povo de Deus. No Pentecostes, ao citar o profeta Joel, Pedro deixa bem claro: o fim já começou há algum tempo esta parte. A compreensão de que o Pentecostes marca o tempo do fim e o fim dos tempos traz para nós duas aplicações. A primeira delas é que somos chamados à vigilância, a perseverar vigilantemente, pois o fim está breve, o tempo da nossa partida para chegarmos à nossa Canaã celestial está cada dia mais próximo. A segunda é que devemos declinar todo o espírito de alvoroço e confusão daqueles que querem perceber todos os pormenores dos tempos e das épocas que Deus reservou para si. Devemos viver com expectativa, mas sem ansiedade, com certeza no coração, mas sem confusão na mente. Precisamos desprezar cálculos e estimativas, projeções e firmarmos-nos na certeza de que a vinda do Senhor se abrevia, visto que a Igreja o aguarda desde o dia de Pentecostes. Segundo lugar, foi o esperado acontecendo inesperadamente. Era o esperado, mas aconteceu inesperadamente. É muito interessante observar o que diz Lucas, capítulo 1 e o versículo 4, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 4, para que tenhais plena certeza da verdade que foste instruído. Os discípulos deviam esperar em Jerusalém o tempo da promessa. No capítulo 2, versículo 2 de Atos, nós temos a expressão de repente. Repare, temos o esperar e depois temos o de repente. Eles esperavam, mas não sabiam quando ia acontecer. Eles tinham a certeza, mas não a previsão do dia em que tudo se iria passar. O Espírito Santo não é companheiro para encontros predefinidos por pregadores, de horas marcadas e anunciadas em cartazes e divulgadas nas redes sociais. Ele vem quando tantas vezes não esperamos. E não vem pela forma que esperamos normalmente, mas vem quando o buscamos com intimidade e com genuinidade. Quem quiser andar com o Espírito tem que estar preparado para ser surpreendido, tem que estar preparado para o inesperado algumas vezes. E a verdade é que o Espírito tantas vezes leva-nos para fora
de pé, para fora da nossa zona de conforto, para fora de onde podemos controlar e ainda no rio de Deus nós controlamos todos os movimentos, mas Ele quer nos levar a um lugar onde não conseguimos ter pé e onde nadamos no rio de Deus, usando esta simbologia tão bonita também. Nunca falha com as suas promessas, mas nunca fará o que nós mandamos ou determinamos, mas Ele faz aquilo que lhe apraz, cumprindo a palavra que nós temos. Terceiro lugar, terceiro paradoxo, foi o incontrolável manifesto controladamente. Quando o Espírito vem sobre alguém e controla essa pessoa, enche essa pessoa, mas Ele controla os que se abrem ao seu mover, não por imposição, mas quando abrimos o nosso coração. Naquela hora, ninguém escolheu, nem predeterminou como iria ser cheio. Atos capítulo 2 não nos diz nenhuma predeterminação. Simplesmente, eles estavam à espera, eles estavam vigiando, eles estavam aguardados. O Espírito Santo controlava todos e era conforme o Espírito Santo concedia que eles falavam. Ser cheio com o Espírito Santo não é como um caminhão desgovernado ou como um avião sem piloto. Não, nada disso. Ser cheio do Espírito Santo é ser conduzido por Ele, que na sua soberania faz o que quer, quando quer e como quer. Talvez uma das passagens mais mal interpretadas das Escrituras seja a de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, que diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se observarmos atentamente o contexto desta passagem, o texto não está a falar que a presença do Espírito Santo permite a cada um fazer o que quiser, mas que a presença do Espírito Santo remove o véu da nossa face para que melhor possamos conhecer a Cristo, viver a liberdade que há nele, com espiritualidade, responsabilidade, e quando o Espírito Santo vem, nós perdemos o nosso controle, mas não ficamos descontrolados ou desgovernados. Ele está soberanamente no controle. Quarto paradoxo era o sobrenatural a encher o natural. A experiência de ser visitado pelo Espírito Santo é a mais fascinante experiência do ser humano. É ser invadido por uma alegria desmedida, é ser tomado por um poder incontrolável, é ser persuadido por uma glória irresistível, é ser inundado por uma onda de amor jamais experimentada, é ser invadido por uma ousadia, por uma intrepidez para testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Com ousadia, anunciarmos as virtudes de Jesus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É ser transformado, sendo o mesmo, mas nunca mais ser igual. Naquele dia, foi isso que aconteceu com aqueles homens e mulheres. Pedro ainda era Pedro, mas já não era o Pedro que foi antes. O medo deu lugar à ousadia, à coragem. Aquele rude pescador tornou-se um grande pregador, ungido, e o Espírito Santo deu àqueles homens a estatura que eles não tinham e projetou-os para uma dimensão que eles nunca sonharam. Pelo poder do Espírito Santo, eles revolucionaram o mundo, transformaram o tempo da sua época de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda, pelo poder do Espírito Santo. Nossa conclusão: podemos crer que assim como a promessa do Espírito se cumpriu, dando início àquilo que chamamos os últimos dias, nós podemos crer e podemos esperar, devemos esperar, a vinda de Cristo no grande e glorioso dia, do arrebatamento da igreja, que aguardamos com grande expectativa. Podemos ainda hoje acreditar que a qualquer momento Ele pode vir sobre nós para nos encher com o seu poder, com a sua glória. Podemos crer que Ele, na sua soberania, fará em nós conforme lhe apraz. Nunca controlaremos o como e o quando.
pode ser na cozinha, enquanto estamos a lavar a louça, pode ser no trânsito, enquanto estamos a conduzir o carro. E eu tenho algumas experiências neste aspecto. Pode ser no quarto, quando tu estás a orar, pode ser na igreja, quando estás a louvar a Deus. Deus quer encher e que o Pentecostes possa ser não apenas a memória de um ritual litúrgico, mas uma experiência poderosa, maravilhosa, pentecostal na tua vida hoje. Nunca saberemos como será, quando será, não controlamos isso. O batismo com o Espírito Santo, o Pentecostes, o enchimento com o Espírito Santo de Deus não é de controle humano. Mas uma coisa nós sabemos, é maravilhoso, é glorioso. Deus enche-nos não apenas para dizer estou mais cheio, mas Deus enche a nossa vida para com uma nova ousadia nós possamos anunciar quem Jesus é, possamos testemunhar sobre aquele que nos salvou, que remiu a nossa vida, que resgatou a nossa alma da morte, da destruição, de um caminho que não fazia sentido e onde não havia esperança, mas Deus restaurou esperança em nossa vida. E finalmente, nós podemos crer que a despeito das nossas limitações, o finito é tomado pelo infinito, o que é temporário é tomado por aquilo que é perene, o que é fraco é invadido pelo Todo-Poderoso, o tangível pelo intangível, o imanente pelo transcendente, o mortal, o visível pelo invisível, o mortal pelo imortal, o visível pelo invisível, o contaminado pelo incontaminado, que é santo, santo, santo. O pó e a cinza, pelo eternamente glorioso e sublime. Ser cheio da presença de Deus é uma experiência maravilhosa, mas viver cheio da presença de Deus, viver cheio do Espírito Santo de Deus, é alguma coisa que Deus espera, não apenas para pessoas que têm um rótulo onde dizem eu sou pentecostal, mas vivermos cheios do Espírito Santo é uma experiência para todos aqueles que querem receber hoje o cumprimento da promessa do Pai. Podemos crer que eu, que você, que nós podemos ser tão cheios do Espírito Santo a ponto de transbordar continuamente como foram aqueles primeiros discípulos, pois Deus não nos dá o Espírito com limitações, mas Ele abundantemente quer derramar do seu Espírito sobre a vida de cada um de nós. Abre o teu coração para Ele. Fala com Deus nesta noite e diz: Senhor, eu quero viver uma vida na dimensão do Espírito. Eu quero viver uma vida cheia, com a presença do Espírito Santo inundando o meu coração. Deixa-me lembrar-te, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. Mas o batismo com o Espírito Santo é um derramar sobre nós. A salvação são vestes novas, mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Deus quer ainda hoje revestir a tua vida para que possamos viver estes dias que não são tempos fáceis, mas revestidos do Espírito Santo de Deus. Nós viveremos com uma outra perspectiva e testemunharemos com a ousadia que Deus nos dá para que esse testemunho possa ser efetivo. Não nos compete convencer ninguém acerca de nada, porque não está nas nossas mãos fazê-lo, mas o Espírito Santo, Ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que convence, que constrange, Ele é aquele que trabalha na nossa vida e nós queremos nos deixar ser trabalhados, ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Então, este é um tempo em que, como igreja, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se levanta no poder do Espírito Santo de Deus, não uma igreja que dá ordens ao Espírito Santo, mas uma igreja que se abre em expectativa àquilo que Deus quer fazer nos dias de hoje. O Espírito Santo nunca nos irá levar para fora das Escrituras, mas eu acredito naquilo que a Escritura diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. Ainda hoje Deus quer derramar do seu Espírito. A chuva temporã, a chuva serôdia, a chuva que Deus derramou naquele primeiro tempo, e aquela chuva
que Deus tem derramado ao longo da história da igreja. Deus quer continuar a derramar sobre a tua e sobre a minha vida, gloriosamente. Ele quer derramar sobre nós. Queridos, recapitulando, o primeiro paradoxo que nós falamos foi o fim do começo e o começo do fim. E é verdade que este tempo marcou timings distintos que Deus controla na sua soberania. E sabemos que a profecia de Joel, ela tem tempos diferentes do seu cumprimento. E segundo paradoxo que nós mencionamos foi o esperado acontecendo inesperadamente. Nós buscamos um avivamento, mas eu não sei o momento em que ele vai acontecer. Buscamos que Deus renove a nossa vida, continue a encher a nossa vida, mas tu não podes exatamente determinar em que minuto, em que momento, ou pré-anunciar isso nas redes sociais e diz, esperem, e agora vai acontecer. Deus não está subjugado aos nossos caprichos ou às nossas ordens, mas nós devemos estar receptivos e sensíveis e disponíveis para que Deus possa surpreender-nos quando e sempre que Ele desejar. Terceiro paradoxo que mencionámos foi o incontrolável ser manifesto controladamente. Não és tu quem controla, mas o Espírito Santo de Deus que tem o controle. Queremos entregar o controle a Deus, nas mãos de Deus. E sabe, não é alguma coisa que tu vives descontrolado, mas é tu permitires que o Espírito Santo te controle, te guie, te encha poderosa, gloriosamente. E o último paradoxo era o sobrenatural a encher o natural. Não queremos apenas viver vidas na dimensão natural. Queremos estar abertos para que o sobrenatural de Deus possa acontecer sobre a nossa vida. A Bíblia diz que pelas mãos dos apóstolos havia sinais, havia maravilhas que eram realizados. E mesmo no meio de lutas e dificuldades, eles podiam entregar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, concede aos teus servos poder para com toda a intrepidez podermos proclamar a tua palavra. Deus quer nos encher. Deus quer que um Pentecostes, não o litúrgico, não o da tradição, como dizíamos, mas o Pentecostes da essência, do mover de Deus, possa vir sobre a tua vida ainda hoje. E vivermos este enchimento, vivermos esta renovação e devocionalmente, cotidianamente, possamos viver cheios desta presença, cheios desta glória, cheios deste poder, para fazermos a obra de Deus, que não é feita na força humana, na força do braço, mas é feita na força do poder de Deus. Deixa que Deus renove a tua força, da fraqueza, se tu confiares em Deus, tirarás forças e o nome do Senhor receberá a glória, porque as coisas não dependem de ti ou de mim, mas daquele a quem servimos, que nos enche, que nos capacita e que usa a nossa vida. Querido irmão, irmã, prezado amigo, familiar que nos escutas, quando falamos do Pentecostes, falamos mais do que uma festa, falamos de uma oportunidade, falamos de coisas que podem ser determinadas ou definidas como um marco, mas como uma experiência que vai acontecendo também. E ao longo da história da igreja, Deus tem feito acontecer e renovação de Deus tem acontecido na vida do seu povo e da sua igreja. E normalmente esta dimensão está associada com vidas que vivem cheias desta presença, que buscam viver verdadeiramente o cristianismo na essência e na dimensão que o Espírito Santo nos quer conduzir e nos quer guiar. Bem-haja, vamos terminar orando a Deus e vamos pedir que Deus possa ajudar cada um a poder ser uma testemunha que vive cheio da presença do Espírito Santo e com ousadia possamos anunciar o que Deus tem feito na nossa vida. Porque é que temos a esperança que temos? As virtudes de Jesus Cristo. Que Ele é virtuoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é um Deus cheio de amor, de misericórdia e poder para intervir na vida de pessoas que vivem desesperadas, que vivem sem rumo, sem paz, sem alegria. Jesus quer trazer isso à vida de cada um. Então este Pentecostes, ele traz
colheita de vidas por causa do nosso testemunho. Ele traz alegria pelo prazer que é estarmos envolvidos, servindo a Deus e na obra de Deus e para a glória de Deus. Pai, no nome de Jesus, somos gratos pela oportunidade de podermos ainda hoje ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra. E neste tempo devocional, Senhor, neste tempo de meditação, nesta reflexão, muito obrigado pelo desafio do Espírito no íntimo do coração, de que mais do que uma informação para encher a nossa mente, queremos que esta maravilhosa declaração da Tua Palavra possa encher o nosso coração, enchê-lo de expectativa, enchê-lo, Senhor, de zelo pela busca de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Abençoa cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, amigos, familiares que nos dão o prazer de assistir a esta transmissão. Toca a vida de cada um de nós, Senhor. Enche a vida de cada um de nós com a Tua alegria e com o Teu gozo. E todos aqueles que abrem o seu coração para Jesus, que o Teu Espírito possa vir morar neles e possa vir sobre eles num derramar glorioso desta experiência pentecostal. Recebe a glória, a honra e o nosso louvor. Estamos tão gratos a Ti, porque ainda hoje Tu queres usar a Tua igreja para cumprir o propósito para o qual Tu a deixaste nesta terra. Obrigado, Jesus. Amém. Bem-haja, Deus abençoe. Até domingo, mais uma vez, presencialmente, muito bem-vindos. E aqueles que, por fazerem parte de algum grupo de risco ou não se sentirem confortáveis por alguma razão, não podem ainda estar connosco no próximo domingo, continuaremos estas emissões online. Simultaneamente, o culto de domingo será transmitido em direto e também às sextas-feiras teremos esta oportunidade desta partilha bíblica. Bem-haja, Deus abençoe, até próximo domingo ou até sexta-feira que vem. Amém.